Olá, tudo bem com você? A paz do Senhor Jesus. Eu sou o evangelista Ivan Dominicali, do Ministério Casa de Deus. Para mim é uma grande alegria estar com você para esse estudo, para esse aprendizado aqui juntos, mergulhando nesse tema tão importante para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. Eu sou membro da Casa de Deus há mais de 25 anos, professor de escola bíblica há mais de 12 anos aqui na Casa de Deus. Sou formado em teologia pelo Seminário Batista Nacional. Estou como evangelista desde o ano de 2016. Então, tem alguma coisa para compartilhar com você. Espero que possamos crescer juntos. Eu já quero até iniciar dessa maneira, dizendo que nós vamos crescer juntos, irmãos. Crescer juntos naquilo que nós vamos aprender hoje. Nós vamos aprender aqui mutuamente, tá? Esse tema hoje fala muito sobre o dia a dia, a prática da vida missionária. Eu não sou um missionário, eu sou evangelista da igreja. Trabalho num projeto de expansão da Casa de Deus na cidade de Itatiba. E lá nós temos, também faz parte de um trabalho missionário, mas não é um missionário transcultural, que é mais o foco daquilo que nós vamos falar hoje. Então, por isso, nós vamos aprender juntos. Nós vamos caminhar juntos nesse aprendizado, vamos caminhar junto aqui nessa aula, nessa lição, que fala grandemente aos nossos corações, fala muito aos nossos corações. Então, eu peço que você se concentre, peço que você se prepare, pegue a sua Bíblia, pegue as suas anotações, se prepare aí, pegue um copo com água e vamos juntos aprender da palavra de Deus, aprender dessa prática, daquilo que Deus vai falar aos nossos corações também através desse ensinamento, amém? Mas antes disso, eu gostaria de orar com você, amém? Se liga em Deus. Pai bendito, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, estou aqui junto com tantas pessoas para aprender da tua palavra, desfrutar, meu Deus, daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Que teu Espírito Santo possa, meu Pai, neste momento, tomar as nossas vidas, ó Pai, e falar conosco. Meu Pai, que o teu Espírito Santo possa traduzir aos nossos corações a tua palavra, aquilo que será visto, aquilo que será aprendido hoje. Pai, tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Nós declaramos que é um privilégio poder aprender, poder viver e compartilhar, Pai, desses aprendizados, desses ensinamentos e tudo isso, ó Pai, que nós estamos vivendo aqui na Escola Timóteo, no curso Exploradores. Obrigado, meu Deus, por esse privilégio. Peço que o Senhor abençoe esse meu amigo, esse meu irmão, minha irmã, que está acompanhando agora comigo essa programação. Eu sei que o Senhor vai nos ensinar, vai nos capacitar. Grandes coisas o Senhor fará através das nossas vidas. Por isso nós somos gratos. Então nós te agradecemos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Você crê? Digam amém aí comigo. E vamos iniciar esse estudo, vamos iniciar aqui essa parte. Você já participou de alguns outros cursos, né, dos Exploradores, já teve vários professores passando por aqui. É um privilégio estar no meio desses professores, inclusive. Quero agradecer o privilégio também. E você já viu, então, algumas coisas, né, sobre missões no Antigo Testamento, no Novo Testamento, como ser um discípulo de Jesus. Hoje nós vamos falar da prática, né, um pouco da parte prática de como vivem os missionários. O tema de hoje é o que os missionários fazem. O que os missionários fazem, ou seja, a prática, né? O exercício da tarefa missionária, o exercício do missionário. O que ele faz, né? Por onde ele começa, quais são os princípios que ele precisa ter. Mais uma vez dizendo aqui, o foco desse estudo, ele é baseado no IMB, né, que é um instituto missionário do sul dos Estados Unidos. Então, aqui ele é traduzido para o português aqui, mas está dentro de um contexto do IMB, né? A Casa de Deus não tem um projeto missionário, estamos aprendendo juntos aqui. Tem muitas coisas aqui que são contextualizadas com a realidade dos Estados Unidos, do IMB e também de missionários transculturais. Então é importante que você absorva o máximo de informação, porque é uma informação nova, né? É algo novo que Deus está colocando para nós aqui, para nós aprendermos. Então, nós vamos aprender essa trajetória do missionário, desde o início, desde quando ele é chamado, o que é preciso fazer antes, o que é preciso fazer durante e qual é o resultado esperado para a tarefa missionária. Qual é o resultado esperado de um missionário? O que a igreja, quando ela envia um missionário, ela espera do missionário? O que ela espera alcançar? Qual é o resultado que o missionário tem que entregar para o reino de Deus, para a obra de Deus, né? O que ele tem que fazer e o que ele não tem que fazer. Tudo isso nós vamos ver hoje, aqui de uma forma sucinta, mas nós vamos ver hoje, em alguns detalhes aqui, o que o missionário faz e aquilo que ele não faz também. Então é importante você
anotando aí, amém? Nós vamos iniciar então introduzindo o assunto, né, sobre a tarefa missionária, a introdução à tarefa missionária. Vamos falando aqui sobre o cerne da tarefa missionária, que é a ordem de Jesus de fazer discípulos. Ao longo do estudo, as definições do que os missionários fazem vão se aparecendo, né? Eu não vou numa frase resumir o que os missionários fazem, mas nós vamos, ao longo do estudo aqui comigo, nós vamos descobrir o que os missionários fazem, né? Então, algumas partes conclusivas você vai anotando para que você tenha aí, tome nota daquilo que nós estamos aprendendo juntos. Um dos cernes, né, ou o cerne principal da tarefa missionária é fazer discípulos. Fazer discípulos de Jesus. Então, o missionário, quando ele é enviado com o intuito principal de fazer discípulos. E nós vamos ver como isso acontece. Nós vamos ver no decorrer aqui do estudo como é essa etapa, como é essa trajetória, em que momento isso acontece, e em que momento isso é evidenciado no trabalho do missionário. Como isso acontece, o que ele precisa de ferramentas para que isso aconteça. Então, independente do local, independente da região, do país, a tarefa missionária ela se resume em fazer discípulos de Jesus. Discípulos não são apenas cristãos comuns, né, que congregam em uma igreja, ou cristãos comuns que participam de uma igreja online ou igreja física, mas discípulos são atuantes. Discípulos são aquelas pessoas que praticam, que trabalham, que se envolvem, que realmente colocam as mãos no arado. Discípulos são pessoas que se envolvem com a obra. Então, praticamente todo o trabalho de um missionário é formar discípulos. E isso é uma tarefa muito difícil. É uma tarefa árdua, é uma tarefa que não é fácil. Ela é muito detalhada, é muito difícil e existem evidências que vão mostrando se o missionário está no caminho certo ou não. Se aquela pessoa que está sendo evangelizada, aquele povo, né, ou aquela aldeia, enfim, está sendo evangelizada, está caminhando para se tornar um discípulo ou não. Então a gente vai começar a entender um pouquinho sobre isso a partir desse estudo. O texto de Mateus, capítulo 28, verso 19, que vai aparecer aí na sua tela, diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse texto, então, ele resume a tarefa missionária, que é a tarefa, na verdade, de todo cristão. Ide, portanto, e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa tarefa missionária, ela é para todos os cristãos. Se você se diz cristão, você tem esse chamado, você tem essa missão nas tuas mãos, né? Eu costumo dizer que missões não é um chamado, né? Não é como um chamado para ser um músico ou algo parecido. Missões, ela é oriunda da sua salvação. Se você aceitou a Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, você é um missionário, ou você deve ser um missionário. Onde você trabalha, onde você mora, onde você estuda, dentro da sua casa, você precisa ser um missionário. Você precisa anunciar o Evangelho de Cristo e, consequentemente, formar discípulos de Jesus. Os seus filhos têm que ser discípulos de Jesus. Sua esposa, teu marido, tem que ser discípulos de Jesus. Essa é a tarefa de um missionário. O único mandamento de Jesus de fazer discípulos de todas as nações pode ser dividido em 5 componentes, que são os componentes que nós vamos estudar juntos aqui em todo esse percurso no dia de hoje. O primeiro deles é a entrada, o início, por onde começar, como fazer, qual é o caminho a se iniciar para que esse discípulo possa ser formado. Em segundo lugar, nós vamos falar sobre o evangelismo. O que é evangelismo, como evangelizar, quais são os caminhos para que isso possa acontecer. Em terceiro lugar, nós vamos falar sobre o discipulado, né? Já a prática do formar discípulos. Em quarto lugar, a formação de igreja. Formação de igreja que é fundamental na obra missionária, fundamental na tarefa missionária, e ela faz parte integrante do trabalho do dia a dia do missionário. Sem a igreja, é impossível, a gente vai aprender isso, que é impossível o missionário conseguir resultados, conseguir eficácia naquilo que ele se propõe a fazer. E, por último, a gente vai falar sobre desenvolvimento de liderança, desenvolver a liderança eclesiástica, não é? Você, constituído uma igreja, desenvolver a liderança para compor aquele corpo, para compor aquela igreja, para formar e levar aquela igreja avante, porque a igreja não para, ela continua, né? O trabalho missionário pode sair daqui, migrar para outro lugar,
Mas a igreja que foi plantada ali, ela tem que continuar. Mas ela só continua, ela só avança, ela só progride e forma mais discípulos se houver uma liderança forte, poderosa, unida e embasada principalmente na palavra de Deus. Amém? Então, esses são os 5 pontos que nós vamos tratar aqui no decorrer de hoje. A ênfase do trabalho missionário ele está diretamente ligada à condição da igreja naquele local. Então, é um diagnóstico, nós vamos ver isso também. O missionário ele faz um diagnóstico para saber como está a condição da igreja naquele local. Se existe uma igreja e como ela está. Por exemplo, em novos campos onde não há igreja, o engajamento é evangelismo e a pregação da palavra de Deus. Esse é o foco, onde não há igreja nenhuma. Em lugares onde há crentes, mas poucas igrejas, o foco do trabalho será no discipulado e na plantação de igrejas. Amém? E, num terceiro ponto, em lugares onde as igrejas estão começando a se multiplicar, o treinamento de liderança e educação teológica será a ênfase do trabalho. Então, esse diagnóstico é feito pelo missionário. Ele tem a capacidade, né, ele tem o preparo para fazer esse diagnóstico onde ele está. Por exemplo, eu sou, como eu disse, evangelista numa cidade aqui da região de Jundiaí, que é a cidade de Itatiba. Eu sei quantos habitantes tem nessa cidade. Eu sei quantos católicos tem nessa cidade, eu sei quantos espíritas tem nessa cidade, eu sei quais são as principais igrejas dessa cidade, eu sei como estão as pessoas que se achegam para a igreja tem 5 anos, ela está começando, está nascendo agora num prédio próprio, né? Então eu sei diagnosticar mais ou menos em que etapa está do nascimento dessa igreja, em que etapa está a formação de discípulos naquele local. E esse diagnóstico é fundamental para que o evangelista consiga avançar. Diferentes tipos de trabalhadores com diferentes conjuntos de habilidades são necessários em diferentes locais e em diferentes estágios do trabalho. Então, o missionário ele não precisa ter apenas uma habilidade ou apenas habilidade com a palavra de Deus. É fundamental que haja esse entendimento, que haja uma diversidade, uma gama maior de habilidades, de pessoas com habilidades. Assim, se consegue construir uma igreja forte, com pessoas com vários dons, com pessoas com diversidade de dons, com diversidade de habilidades. Esse diagnóstico é feito também pelo missionário. Amém? A tarefa, então, ela é completa quando as igrejas saudáveis estão em multiplicação, com líderes treinados que podem evangelizar o seu próprio povo sem a ajuda de estrangeiros. Então, a gente vai ver também isso, que a tarefa missionária ela conclui. Chega uma hora que ela termina, né? Quando a igreja começa a caminhar sozinha, dar os seus frutos, começar a plantar e começar a colher seus frutos próprios, né, que são os seus discípulos esses que vão começar também a evangelizar, que vão começar também a trabalhar com outras pessoas, alcançar outros povos, enfim, criar outras ferramentas de evangelismo e de trabalho. Quando o evangelho começa a se multiplicar, esse é o fim do trabalho missionário, né? Onde o missionário precisa chegar, né? O fim, que eu quero dizer, é o resultado que o trabalho missionário tem que entregar. Uma igreja estabelecida, instituída, forte e que ela consiga caminhar com as próprias pernas, né? Então, é muito importante isso, a gente vai ver em detalhes também quanto isso é importante e fundamental para a tarefa missionária. As lições dessa sessão, então, elas foram elaboradas para ajudá-la a compreender a tarefa missionária. Então, o que nós vamos ver aqui são práticas, são momentos aqui que nós vamos passar juntos aqui para entender a prática do missionário. Então, nós vamos aprender de fato juntos, porque para mim também foi muito interessante esse estudo, espero que para você também seja, e entender um pouquinho o que os missionários de fato fazem. Amém? Então, começando pela lição número 1, aqui, entrando de fato no assunto, de fato no tema, pega aí as suas anotações, e vamos juntos aqui para a lição número 1, que é envolvendo aqueles que nunca ouviram o Evangelho. Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15, vai aparecer para você também, diz assim: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas e boas coisas. Esse texto fala quão alegres, né, quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Então a gente inicia a lição número 1 aqui,
falando do envolvimento, né? Envolvendo aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho. Como nós podemos fazer isso? Quais são os passos que nós precisamos dar para envolver aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho? Os missionários transculturais, eles entram em locais que muitas vezes são muito inóspitos, né? Não se ouve falar de Jesus. Poucas formas de contato com a igreja, com a palavra de Deus, acontecem em muitos lugares, muitos países, né? A gente viu há pouco tempo, aqui na Torre de Oração, na Casa de Deus, países que muitas vezes nós nem imaginávamos, né? Que existe tanta diversidade e tanta dificuldade dessas pessoas terem contatos com a palavra de Deus. Então, o missionário tem essa tarefa de envolver aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho. O que deve ser feito antes de enviar um missionário ou antes de se decidir ser um missionário. Esse passo de diagnosticar, de entender, de mapear, deve ser feito antes de se enviar um missionário ou antes de se decidir por ser um missionário. Muitas vezes, né, talvez haja um ímpeto, né, um sonho, um projeto, um plano de ser um missionário. Então, talvez a pessoa põe uma mochila nas costas e saia pelo mundo para ser um missionário. Pregar o Evangelho, conheço aqui meia dúzia de versículos e vou sair a campo. Mas esse estudo nos mostra, isso é muito interessante, que não é por aí. Nós precisamos começar direito, começar certo. O missionário ele tem que começar certo. O missionário de verdade, ele começa certo. Tem passos que são feitos antes. Tem coisas que têm que ser feitas antes. Antes de sair a campo, antes de fazer o que se propôs a fazer, ou antes até mesmo de fazer aquilo que a igreja convidou você para fazer. Então, passos antes são importantes. E ele começa aqui como um primeiro ensinamento dessa lição número 1, que é compreendendo povos e compreendendo lugares, porque são coisas distintas. Povos e lugares são coisas distintas. Por exemplo, a palavra nações, nas línguas bíblicas, elas se referem a grupos de pessoas mais do que a países ou fronteiras, uma bandeira ou um governo. Então, nações, povos e nações. Nações podem ser e são, né, na tradução bíblica, são culturas, povos que você precisa entender e compreender como eles vivem, quais são as práticas, qual é a cultura, o que se deve, o que não se deve fazer. Né? Isso é muito importante de nós aprendermos aqui. Né? Compreender os povos e lugares tem que ser feito antes. Tem que ser feito antes de você se decidir por ser um missionário ou por sair. E o significado da palavra povos é um grupo de pessoas que pensam em si mesmas, como nós, em oposição a eles, por exemplo. Né? Então, nações, lugares e povos são coisas diferentes. Por exemplo, a Índia é um país, é uma nação. Mas na Índia existem muitos povos, existem muitas castas, muitas diferentes religiões e formas de crença, coisas diversas que acontecem lá. Então, é importante você entender para que região vai, para onde ir. E o que acontece naquela região, aquele povo, qual é a prática daquele povo. Esse estudo é muito importante que seja feito antes. No livro de Atos, Paulo, por exemplo, e os seus companheiros, eles viajavam de cidade em cidade para plantar igrejas em lugares onde não havia nenhuma igreja. Então, eles iam para lugares, eles olhavam, eles avaliavam, e lá eles implantavam igreja onde não havia igreja, onde não se havia pregação do Evangelho. Eles começavam compreendendo, ouvindo as pessoas, começavam avaliando, para se iniciar, assim, a tarefa missionária, como ela deve ser, para levar o Evangelho para pessoas que nunca ouviram. Então, esse diagnóstico, anota aí, ele é muito importante que seja feito antes, previamente. Em segundo lugar, nós vemos que a pesquisa de grupos de pessoas também é fundamental. Por quê? Porque muitas vezes nós, com o ímpeto de sair para campo, talvez você cometa alguns erros que, se você soubesse antes, você tomaria os devidos cuidados, pesquisaria melhor, iria mais prevenido, né? Se preveniria melhor. Então, antes de realmente ir para povos ou lugares não alcançados, os obreiros transculturais do Evangelho precisam aprender tudo o que puderem sobre eles.
E aí, a própria lição aqui nos dá algumas sugestões, né? Algumas questões que são importantes para a gente aprender, né? Perguntas até que nós temos que fazer como um passo antes mesmo de sair a campo. Então ele coloca algumas perguntas aqui que é importante. Eu vou colocar essas perguntas para você. Anota elas aí, ó. Por exemplo, onde essas pessoas moram? Que idioma eles falam? Você imagina? Na Índia falam-se alguns dialetos, né? Alguns idiomas. Você vai numa tribo indígena, qual é o dialeto? Qual é o idioma? Qual é a sua história? Olha que importante saber isso também. Como é a sua cultura? E isso está muito relativo também às religiões, né? Qual é a sua cultura? E isso envolve as práticas religiosas desse povo. É fundamental aprender. Qual é a religião oficial deles e no que eles realmente acreditam? Porque são coisas diferentes. Talvez a religião de um povo e naquilo que eles acreditam seja coisas completamente diferentes, né? Nós estamos acostumados com o cristianismo, né? Nós temos um Deus, nós acreditamos nele, né? Mas se você vai para outros povos e nações, talvez a religião daquele povo e no que eles acreditam sejam coisas diferentes, distintas. É muito importante esse aprendizado e esse ensinamento. Qual é a atitude deles, se houver, né, em relação ao cristianismo? Qual é a postura deste povo com relação ao cristianismo? Como eles abordam? Qual será a recepção para um missionário cristão naquele lugar? O governo, olha que importante isso, o governo deles permite o trabalho missionário aberto entre eles ou você precisará acessá-los por outra rota? Isso é muito importante, a gente vai ver também no decorrer da lição mais detalhes sobre isso, mas é fundamental que você seja inteirado das leis do país ou de como são as regras ali naquele lugar, né, para que você não cometa um erro grave e, de repente, frustre o seu plano, o plano da igreja e o plano de Deus para a sua vida também. Continuando nas questões, quais são as suas necessidades sentidas? Quais são as necessidades daquele povo? Quais são as necessidades daquela nação, daquela região, daquele povoado? Talvez você imagine que seja uma coisa e é outra completamente diferente. Talvez você ache que é educação, mas na verdade é saneamento. Enfim, é importante você entender as necessidades, porque você vai entrar no contexto de um povo que não é o seu povo. Você vai entrar num contexto que não é o seu. Então é importantíssimo que você se intere, que você entre nos detalhes para aprender. Que possibilidades, finalizando as perguntas, né? Que possibilidades existem para o ministério entre eles? Existe a possibilidade do ministério nascer ali? Qual é a possibilidade? Eu creio no poder de Deus. Eu creio no poder do Espírito Santo. Se a possibilidade foi 0,0001, avance, continue, não pare. Porque Deus é o Deus do impossível, né? Nada é maravilhoso, nada é grande demais para o nosso Deus. Mas é muito importante nós nos prepararmos. É muito importante, muito que me chamou a atenção nesse estudo foi isso. Essa questão do preparo antecipado, né? Eu tinha uma visão completamente diferente do trabalho missionário. Espero que você também tenha aprendido com essas lições. Então, aqui, tudo isso que nós vimos, essas questões, elas nos ensinam a fazer cedo essas perguntas, né? Ou seja, fazer antecipadamente, não sair com o ímpeto de evangelizar e pregar a palavra, que eu sei como é, mas você se segurar, fazer pesquisa, orar, pedir informação, gastar tempo com isso, se envolver, investir, né, para que você possa aprender, né? E essa tarefa de conhecer o povo, o lugar, ela nunca termina, ela nunca acaba. Por quê? Porque se você está num lugar, você está numa nação, num país, num povo, e você fez uma pesquisa, você tem que constantemente compartilhar, você tem que comparar a pesquisa com a realidade que você está vendo, que os seus olhos estão vendo, que você está vivendo ali. Então, é muito importante que a sua pesquisa seja confrontada constantemente com a realidade. Muitas vezes isso sofre mudanças e atualizações e você não percebe. E você pode realmente também ter problemas, ser frustrado, porque você pesquisou e ficou tranquilo e encostou sua pesquisa ali e não fez um confronto com a realidade. Então, avance na pesquisa, continue, isso nunca termina. Avançando aqui como um terceiro ponto, ainda da lição número 1, fala que uma das formas de nós envolvermos aqueles que nunca ouviram a palavra de Deus é através da oração, não é verdade?
Isso, sem dúvida, é da rotina, é do dia a dia de um missionário ou de alguém que quer servir a Deus, que ama a obra de Deus e a palavra de Deus. E para isso, o texto de Efésios 6,12, um dos meus textos preferidos da palavra de Deus, que diz assim: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, o trabalho missionário, a pesquisa, todo esse entendimento, estudo, ele é importantíssimo. Mas a oração é fundamental. Por quê? Porque a nossa luta ela é espiritual. O que o missionário vai enfrentar é espiritual, é no mundo espiritual. Então, se não houver oração, se não houver investimento em oração, é muito difícil você vencer e você ter sucesso em qualquer trabalho missionário, qualquer trabalho evangelístico que você vai fazer, porque o seu trabalho ele é espiritual. E eu quero aqui deixar até uma sugestão para você. Talvez você tenha alguém que você confie da igreja, um pastor, ou a esposa de um pastor, um líder de ministério, um professor de escola bíblica, alguém que você tenha afinidade. E essa pessoa, de repente, ela pode ser um intercessor para você. De repente, você pode convidar essa pessoa para ser o intercessor do teu ministério. Você fala, olha, se você gostaria de ser intercessor do meu ministério, Deus me chamou para isso, eu gostaria de fazer isso, e eu gostaria de pedir que você esteja colocando a minha vida constantemente em suas orações, que você sustente a minha vida em oração, sustente o meu ministério em oração. Já pensou que legal você convidar alguém para ser seu intercessor, de repente a sua mãe, o seu pai, na verdade, a sua esposa, os seus filhos, enfim, pessoas do seu convívio que podem estar orando e gastando tempo em oração por você. Isso é maravilhoso, irmãos. O quarto item aqui, e último da lição número 1, é a forma que nós podemos envolver ainda, né? Como nós podemos envolver aqui as pessoas que não conhecem o Evangelho? Por meio de acesso criativo. E eu achei muito legal isso aqui, né? Porque os missionários precisam estar em contato com as pessoas não alcançadas. Eles precisam estar em contato. Porém, como fazer isso? Você pode fazer isso de forma criativa. Você pode usar a sua imaginação e mais. Você pode usar as suas habilidades, né? Aqui, ó, o método legal de acesso. O que é isso? Por exemplo, você, para entrar num campo missionário, você precisa entender as leis, você precisa saber o que está fazendo, né? Não é uma atitude desenfreada. Você precisa entender e saber que existem leis que precisam ser cumpridas. E leis, inclusive, para o trabalho missionário. A sugestão que o texto aqui nos dá, que o estudo nos dá, é que a gente pode pensar em algo diferente do ministério cristão profissional para você entrar no campo missionário de forma tranquila. Eu vou explicar para você. Por exemplo, ações humanitárias, né? Muitos países prezam por isso. Ações humanitárias para que você consiga entrar e você seja acolhido naquele país, né? Precisa ser algo que o país realmente deseja e precisa, né? Que o país ele acolha esse projeto humanitário, né? Por exemplo, aqui, o combate à fome, a educação, assistência médica, tudo isso é muito bem-vindo para você ingressar como missionário usando de forma criativa esses meios, esse caminho, entendeu? Você vai para combater a fome, você vai com alguma estratégia para isso, você vai com alguma arrecadação, enfim, de maneira criativa você cria caminhos, né? Através, de repente, eu vou levar inglês, eu sei o inglês fluentemente, eu vou ensinar inglês lá em tal país. Então você vai com essa tarefa, você usa de forma criativa uma ação humanitária que vai ajudar também as pessoas, vai ajudar as pessoas daquele local, né? Então é uma ação criativa. Porém, né, isso é realmente chocante, os governos eles começaram a suspeitar desses motivos humanitários ultimamente, pelo que o estudo nos mostra aqui, que ultimamente os governos desses países onde o evangelho não é tão propagado ou não é permitido muitas vezes, os governos começaram a desconfiar das questões humanitárias como meio de missionários entrarem nos países, né? Então, as necessidades humanas aí, que frequentemente, né, são utilizadas, eles passaram a ser suspeitos como espiões estrangeiros. Olha que coisa terrível, não? Então, os países agora não estão priorizando tanto pessoas que chegam com esse argumento. Olha, eu vou prestar uma ação humanitária. Então, possivelmente, você encontra alguns problemas, né, nesse momento para entrar no país. Mas aqui tem outra sugestão para você.
Tem outra sugestão criativa para que você possa entrar num país e possa envolver as pessoas com a palavra de Deus. Olha só, com profissões ou habilidades. De repente você tem uma profissão, você é um dentista, você é um psicólogo, você é um engenheiro, você é um marceneiro, um mecânico, ou você tem alguma profissão que você consiga contribuir com a sociedade, trabalhar nisso aí, talvez, ou até servir de forma voluntária em algum lugar, e com isso você conseguir entrar e usar este meio, usar este mecanismo de profissão e de habilidades para você pregar o evangelho. Isso é muito importante, Então, de repente, você tem uma habilidade e você pode usar ela. Olha só, você precisa de uma profissão regular para viver no país e precisa exercer um trabalho legítimo nessa profissão quando estiver lá. Então, é uma profissão de verdade. Se você é um professor, você já, eu sou professor, eu sou engenheiro. Isso vai abrir as portas para você entrar nesses países, levando primeiro com o objetivo principal, isso nunca tire isso da sua cabeça. O objetivo principal, mesmo que se use esse mecanismo, esse caminho, o objetivo principal é a disseminação, a propagação do Evangelho de Cristo. Não é verdade? Então, aqui, inclusive, ele dá alguns tipos aqui de profissões que são bem-vindas em alguns desses países. Olha só, profissões de negócios, vendedores, profissionais da saúde, treinadores esportivos, engenheiros, professores de inglês, professores universitários, advogados, agricultores, ou praticamente qualquer outro tipo de profissão que seja um discípulo em crescimento, em que você possa ser um discípulo em crescimento e exercer a profissão. E até ele fala aqui que estudantes e aposentados são bem-vindos também. Então, de repente, com esse meio também, com essa ideia criativa de estudar naquele país, de repente você pode ver algo... vamos dar um exemplo aqui, um exemplo aleatório. Digamos que em Cuba seja o melhor lugar para se aprender medicina. Você vai lá aprender medicina e aproveita para pregar o evangelho. Na verdade, você vai para pregar o evangelho e aproveita para estudar medicina. Faz sentido? É nesse intuito, nesse caminho que você deve seguir, então, como esse meio criativo para chegar até as pessoas. Para que haja eficácia no trabalho, a formação teológica deve ser acompanhada da formação aqui profissional, certo? Então você, logicamente, é um engenheiro, vai com esse intuito, muito bom. Porém, você precisa ter uma formação teológica, você precisa ter uma base, você precisa ter uma formação, um conhecimento da palavra de Deus, você precisa saber utilizar bem a palavra de Deus, você precisa saber o que é uma hermenêutica bíblica, você precisa entender a teologia sistemática, o que é cada etapa da teologia sistemática, como formatar, como criar uma mensagem, um sermão, enfim. É importantíssimo que você tenha isso, você entenda um pouco de geografia bíblica, de história bíblica, para que você consiga também se desenvolver como um missionário. Senão o seu objetivo principal vai virar a sua profissão. E não é esse o objetivo desse estudo, não é esse o objetivo que eu acho, se você está me acompanhando aqui, não é o objetivo que Deus tem para a sua vida. Importante destacar também que tudo isso deve ser visto e pensado antes, como eu disse no começo, antes do envio ou antes de aceitar uma proposta missionária. Então é antes, meu irmão. Olha para tudo isso. Eu não sei quantos anos você tem, não sei qual é a sua profissão, mas é isso que você tem que pensar. Qual é a minha profissão? Eu, por exemplo, evangelista Ivan, eu sou engenheiro mecânico. Eu poderia ter usado minha profissão de alguma maneira para encontrar um trabalho em determinado local e lá eu começar a obra missionária. É um exemplo que eu estou dando. No meu caso não é necessário porque eu estou fazendo esse trabalho numa cidade da mesma cultura, é uma cidade próxima aqui. É um trabalho de expansão da igreja local. Ela está se expandindo para uma nova cidade para atender um novo local. Nós estamos em São Paulo, o estado de São Paulo é formado de várias metrópoles, vamos chamar assim, Jundiaí, por exemplo, é uma metrópole, é chamada da capital do interior, porque são muitas cidades grandes, então aqui a gente consegue expandir a igreja nesse sentido. Também é um trabalho missionário, também é um trabalho que você precisa se empenhar, conhecer a Bíblia, conhecer o povo, enfim. Finalizando, então, a lição do número 1, por isso é importante avaliar e avaliar-se com honestidade. Se é de fato o momento ou ainda há necessidade de preparo. Meu irmão, seja honesto com você mesmo, seja honesto com o teu pastor, seja honesto com Deus.
É o momento de você estar fazendo e se engajando nesse trabalho missionário? Ô, evangelista Ivan, é um estudo para você me motivar para eu ser um missionário. Veja só, o meu papel aqui é instruir. Eu não posso tirar essa parte do estudo, que está inclusive no estudo, tá? É uma parte que foi colocada no estudo propositalmente. Não fui eu que inseri, mas eu inseriria se não estivesse. Alertando você para que você avalie se é realmente o momento para você engajar-se numa tarefa missionária. Se não precisa de preparo teológico ou um preparo profissional, para que você encontre um caminho, né? O seu sonho, o sonho divino para a tua vida, ele tem começo, ele tem meio, ele tem fim. Então você precisa se preparar para isso. Amém? Não deixe de pensar nisso, não deixe de orar nesse sentido. Amém? Então essa foi a primeira lição aqui desse estudo. Tá impactante, tá emocionante, fica aí. Tem muita coisa ainda para nós aqui. Continue ligado e fique atento, porque você precisa anotar muitas coisas, tem muita informação para nós aqui, e é importante que você esteja atento. A gente vai agora para a lição de número 2. Compartilhando o Evangelho. Então já é a prática. Como fazer isso, né? Olha o texto que vai aparecer na sua tela aí. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, diz assim: Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, o texto aqui do apóstolo Paulo, né, que foi um dos maiores missionários que já pisou nessa terra, né, um dos maiores aprendizados para nós aqui do que de fato um missionário deve fazer, não é verdade? Ele deixa essa palavra aqui para Timóteo. Olha, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições e faz o trabalho de um evangelista. Cumpra cabalmente aquilo que Deus te chamou para fazer, o seu ministério. Então, Deus está falando aqui para nós, através do apóstolo Paulo, que o negócio é sério, irmão. Que o negócio é sério, não é para criança. Não é para criança, literalmente, e também não é para criança na fé. Quantos anos de convertido você tem? Isso é de se levar em consideração, evangelista? Eu acredito que sim. Existe muita experiência que você precisa adquirir na igreja local para que você possa avançar. Mas vamos lá. Vamos aqui na lição número 2, compartilhando o evangelho na prática. Aqui o que ele está falando aqui, ó. Iniciando na prática, então, o trabalho missionário. O missionário compartilha o evangelho. Olha aí mais definição do que os missionários fazem para nós. O missionário compartilha o evangelho. Se eles não estão compartilhando o evangelho, o que estão fazendo não faz parte da tarefa missionária. Não importa o quão útil o seu trabalho possa ser. Irmão, irmã, olha aqui, nós falamos que algumas profissões te ajudam e te levam, abrem portas para você chegar numa outra nação, num outro povo e ser bem aceito lá, não é verdade? Porém, a tarefa principal, como Paulo falou para Timóteo aqui, é cumprir cabalmente o ministério que você foi chamado. Se você está em tal lugar, num país, se você está ali para pregar o evangelho, você está na Tunísia para pregar o evangelho lá, e de repente você descobriu que na Tunísia precisa-se de dentistas, e você é um dentista e você está ganhando dinheiro, você abriu uma clínica, abriu um hospital, abriu uma rede na Tunísia, mas se esqueceu do evangelho, da pregação do evangelho. Por mais lindo que o seu trabalho como dentista possa ser, ele não é o trabalho de um missionário. É uma palavra dura, mas ela é verdadeira, né? O seu trabalho é o ministério, né? Você foi comissionado, então se você está lá, é para pregar o evangelho. Não importa quão lindos são os seus frutos lá, se não forem os frutos que nós falamos no começo aqui, que são formar discípulos de Jesus, você não está cumprindo o evangelho, você está fazendo qualquer outra coisa, menos pregar o evangelho. Evangelizar é inegociável para um missionário. Inegociável. Por isso é importante o preparo, por isso é importante a bagagem que você leva do teu pastor, da tua escola bíblica, da tua igreja, dos trabalhos que você realizou na tua igreja. Por isso é importante você ter, como nós gostamos de dizer aqui na Casa de Deus, a cor da tua igreja. É por isso que você tem que ter a cor do teu pastor. Isso é importante. Eu aprendi isso com o meu pastor.
Nós temos a cor do nosso pastor, a cor da nossa igreja. Se você não adquiriu ainda a cor da sua igreja, então talvez não seja o tempo ainda de você ser chamado de missionário, não é verdade? Vamos em frente. Aí aqui ele começa falando aqui, compartilhando o evangelho, como fazer isso, né? E o primeiro item que ele coloca aqui, que o estudo nos proporciona, é sobre aprender o idioma. Não é fácil, né? Eu nem imagino quão difícil isso possa ser, mas não, com certeza não é uma tarefa fácil. Mas, inclusive aqui, o autor está dizendo que não é impossível. Eu também acredito que não seja. Mas aprender o idioma pode colocar você diante de pessoas que você nem imaginava. Pode fazer você abreviar o tempo de um trabalho. Porque em muitos lugares que você possa estar, o inglês ele é fundamental. Mas muitas pessoas não utilizam o inglês, né, corriqueiramente. Então você não vai alcançar tantas pessoas assim. O inglês muitas vezes ele é usado ali só para coisas essenciais, para aquilo que é do dia a dia, do trabalho das pessoas, né? Então eles não vão se comunicar, né, com você fluentemente pelo inglês e você não vai conseguir um sucesso com o trabalho da palavra de Deus somente com o inglês ou somente com o teu idioma natal, né? É importante que você aprenda o idioma, o dialeto, daquele lugar que você vai. Por isso que é importante todo esse caminho de aprendizado e pesquisa até você chegar lá. Uma outra coisa muito legal que está aqui, que é também o segundo item aqui sobre compartilhar o evangelho, é traduzindo a Bíblia. Não, se aprender o idioma já é trabalhoso, imagina traduzir a Bíblia. Você imagina o trabalho que isso deve dar? Não estou dizendo aqui, o estudo também não diz isso, que é uma obrigação do missionário traduzir a Bíblia para outro idioma. Mas você imagina quão isso adianta o trabalho do Espírito Santo? O Espírito Santo não precisa disso. Mas, quando você traduz, se você conseguir uma forma, uma maneira que Deus pode te inspirar para traduzir a Bíblia para outro idioma, irmãos, você vai levando um benefício eterno para aquele lugar, poderoso. Imagina, é algo indescritível que pode acontecer se a Bíblia for traduzida para o idioma daquele país ou dessa nação que você pretende estar. É maravilhoso, é poderoso. Irmãos, eu fico imaginando o trabalho que deve dar para traduzir a Bíblia. Mas, se for necessário, se Deus te trouxer essa inspiração, faça isso. Invista, pesquise como fazer isso. Né? Tem ferramentas, tem caminhos para isso. Você não precisa pegar lá e sentar e traduzindo à mão tudo. De repente tem caminhos, tem formas, né, de você fazer isso, né, com equipe, com gente para você fazer. Então, fica aí como uma dica também. O terceiro item aqui de compartilhar o Evangelho, ele fala aqui, proclamar o Evangelho puro e genuíno. Esse é um dos tópicos aqui que mais me chamou a atenção. Proclamar o Evangelho puro e genuíno. Devemos minimizar o impacto cultural, vivendo de maneira adequada. Olha isso. O Evangelho já possui seus obstáculos. Não precisamos criar outros. Você sabia que se você decidir estar em algum país, que as suas roupas podem ofender aquela pessoa, você está criando um obstáculo. A pessoa vai achar, para eu aceitar a Jesus, ou para eu me tornar um discípulo de Cristo, eu preciso usar aquelas roupas. Então, eu não posso, eu não tenho condições de ter aquela roupa, ou eu não tenho condições de morar como aquele missionário mora, eu não tenho condições de ter o que ele tem. E é pensar com a cabeça de outra pessoa, pensar com a forma que aquela pessoa está pensando, que aquele povo está pensando. É mais profundo do que a gente imagina. Né? Nós não temos o direito de criar obstáculos para que aquela pessoa chegue até o ministério ou chegue até o Evangelho. O próprio Evangelho já tem os seus limites, já tem os seus caminhos, e é um caminho estreito, como diz a palavra de Deus, não é verdade? Então, há certas coisas que nós também não faremos. Olha que importante isso. Ao nos adaptarmos a nossa mensagem a um contexto cultural, um processo conhecido como contextualização, né? Esse é um processo de contextualizar aquilo que nós vamos pregar para aquele povo. Há certas coisas que nós não faremos. Por exemplo, nós não adotaremos práticas culturais ou atitudes contrárias às Escrituras, como imoralidade sexual ou como a desumanização das mulheres.
Isso é uma forma também de apresentar o evangelho puro e genuíno. Viver de forma modesta, né, um missionário, é o que o missionário tem que buscar fazer, se entender que isso é necessário, olhar para aquela região, olhar para aquele povo e ver como ele deve se vestir, como ele deve morar, como ele deve falar, como ele deve pentear o seu cabelo, enfim. É colocar os óculos da outra pessoa, né? Se eu pegar os meus óculos e entregar para você enxergar, você não vai enxergar o mundo como eu enxergo, né? É preciso que você se adapte, é preciso que você tenha calma, é preciso que você se concentre nisso, né? Então, você enxergar o mundo como aquelas pessoas estão enxergando, não é simplesmente o fato de você estar lá que vai fazer isso. Então, é preciso que você tenha muito empenho, muita dedicação para que possamos ter resultado nesse trabalho. Não pretendemos nos converter à religião majoritária. Olha isso, irmãos. Das pessoas que estamos tentando alcançar. Nem diremos ou sugeriremos que uma pessoa pode ser um seguidor fiel de Jesus enquanto permanece em outra religião. Isso aí é fora de cogitação. Evangelho mamão com açúcar, sabe? Pegar o evangelho, passar manteiguinha e dar para a pessoa? Não. Você não pode criar um obstáculo, você não pode potencializar os problemas para a pessoa chegar até Jesus. Mas você também não pode facilitar. Você não pode falar, não, fique tranquilo. Continue na sua religião, continue nas suas práticas aí. E aí você fica com Jesus também, vem para a igreja e vamos juntos. Não é assim. O evangelho deve ser pregado de forma pura e genuína, com o peso que ele tem. Porque quem traduz, quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não é o missionário. Não é o pregador, é o Espírito Santo de Deus. Então o evangelho tem que ser pregado como ele é, né? Então, aqui finalizando então a lição do número 2, sobre compartilhamento do evangelho, fala aqui sobre compartilhar também de maneira criativa. Isso é muito legal, né? Porque a maneira mais didática é usar, de fato, a cronologia bíblica, que a própria Bíblia, o próprio cânon já nos proporciona. Ou seja, começar lá pelos patriarcas, ou melhor, pela criação do mundo, Adão e Eva, ir falando dos patriarcas, Noé, Abraão, Moisés, o povo de Israel no Egito, Josué, os juízes, os reis, e por aí vai. Né? Você criar esse contexto de forma didática para que a pessoa entenda qual que é o caminho, porque o Velho Testamento é fundamental para a evangelização, porque ele faz entender melhor o porquê Jesus veio ao mundo, qual é o peso da morte de Jesus na cruz, está expresso no Velho Testamento, nós não podemos abrir mão. Então essa didática de forma criativa, de você começar a evangelizar alguém, né, do início, pessoa que não conhece o evangelho, você começar ali, ó, Deus criou o mundo, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, você começa ali na criação do homem e vir caminhando até chegar no Novo Testamento, logicamente que isso não é da noite para o dia, não é em uma hora que você vai fazer isso, né? Exige dedicação, investimento de tempo. Então, aprenda também para fazer desta maneira. É importante nós seguirmos essa cronologia bíblica. E também você pode usar, né, filmes, você pode usar outros elementos de forma criativa para você levar adiante e compartilhar o evangelho. Né? Não é só abrir a Bíblia, vamos pregar a palavra. Você pode fazer isso de forma criativa, usando um filme, né? Tem filmes muito bons que você pode estar usando, aquele filme Paixão de Cristo, mostra ali como foi o sacrifício de Jesus. Enfim, você pode estar usando essas ferramentas para levar o evangelho, como uma criança, não é verdade? Eu já fui professor de criança, então eu sei que eu tenho que contextualizar, eu tenho que adaptar a palavra para a criança. Eu tenho que fazer lá o bonequinho, eu tenho que fazer Adão, eu tenho que fazer Eva, eu tenho que fazer a cobrinha, a serpente, eu tenho que fazer. Talvez isso seja necessário. Está preparado para isso, meu irmão? Está preparada, minha irmã? Tá? Finalizamos aqui a lição do número 2, compartilhando o Evangelho. Espero que você esteja ligado, gostando também. Eu estou maravilhado com esse estudo. Nós vamos agora para a lição de número 3. Está preparado? Pega papel e caneta aí. Lição número 3. Discipulando crentes. Eu acho que esse é o principal, uma das principais lições aqui desse estudo. Então, você precisa ficar até o final para você ver o desfecho.
Mas a lição número 3 aqui, ela é o ápice. Ela começa a realmente colocar os pingos nos is. O que é, de fato, o trabalho missionário, né? O peso do trabalho missionário. Então, discipulando crentes é o tema da lição número 3. Lucas, capítulo 6, verso 40, diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Colossenses, capítulo 1, verso 28, também está na sua tela. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Nós estamos falando aqui sobre discipular crentes, e esse último versículo que eu li fala sobre entregar, apresentar todo homem perfeito em Cristo. E o perfeito aqui, ele tem a entonação de maturidade, tá? Então, nós vamos falando aqui de maturidade. O homem perfeito está num sentido de maturidade, de entregar cristãos maduros para Jesus. É uma tarefa difícil, irmão. Você entregar para Jesus cristãos maduros. Logicamente que você não faz isso sozinho, você faz isso com o Espírito Santo de Deus. Por isso que é importante você estar conectado com o Espírito Santo de Deus. Anota essa frase aí, ó. O objetivo do trabalho missionário não é anunciar, ou melhor, não é adicionar convertidos, mas multiplicar discípulos. Vou falar de novo. O objetivo do trabalho missionário não é adicionar convertidos, mas multiplicar discípulos. O trabalho missionário não tem intenção de simplesmente lançar uma semente, até porque a semente, meu irmão, você lança ela em solo rochoso, em solo espinhoso, à beira do caminho, e algumas delas caem, em terra fértil. E a Bíblia diz, Marcos capítulo 4, Marcos capítulo 4 diz que quando a semente cai em solo fértil, ela multiplica, ela frutifica 30, 60, a 100 por um, Então, para você encontrar um desses solos, você tem que semear. Mas a intenção do missionário não é adicionar convertidos, não é número, mas é qualidade. Não é quantidade, mas é qualidade. Ou seja, você tem a função e a atribuição de formar discípulos de Jesus. Pessoas que são capazes de morrer por Jesus. E mais do que isso, pessoas que são capazes de viver por Jesus. Você está preparado para isso, meu irmão? Você já pensou nisso? Eu tinha pensado nisso, eu não tinha pensado dessa maneira. Que o trabalho missionário, o trabalho evangelístico não tem a função de adicionar, de encher a igreja, mas tem a função de criar discípulos de Jesus. Isso vem de encontro com a missão, inclusive, da casa de Deus, que é amar a Deus, servindo pessoas, fazendo discípulos. Sem vírgula, sem ponto, sem nada. Uma frase só, tudo ao mesmo tempo. Amar a Deus, servindo pessoas, fazendo discípulos. Essa é a visão, é a missão da casa de Deus. E nós vivemos isso, nós estamos vivendo e estamos nos preparando para isso. Mas essa tem que ser a missão de toda a igreja. Tem que ser a missão de todo cristão. Tem que ser a sua missão pessoal. Não adianta essa frase estar estampada num quadro, numa parede ou numa camiseta, se essa não for a tua missão pessoal. Amar a Deus, servindo pessoas, fazendo discípulos. Fazer discípulos é muito mais do que adicionar convertidos. Discípulos maduros que também estão fazendo discípulos maduros. Discípulos maduros são aqueles que produzem discípulos, não são aqueles que produzem trabalho e dificuldade, que encontram problemas ou que dão palpites, ou enfim. Cristãos maduros, discípulos maduros, produzem mais discípulos maduros. Nessa lição, exploraremos como você faz discípulos em um ambiente transcultural. Vamos explorar aí juntos, exploradores, como nós vamos fazer discípulos num ambiente transcultural. O primeiro conceito aqui que a gente vê, existem dois caminhos, na verdade. O primeiro caminho é o conhecimento e o segundo, a obediência. Anotou isso aí? Que isso é o fundamento aqui da lição número 3. Os caminhos para que a gente possa fazer discípulos de fato de Jesus.
O primeiro é o conhecimento e a obediência. O conhecimento e a obediência. O conhecimento, começando aqui falando sobre conhecer a Bíblia e ensinar a Bíblia. Para isso você precisa de conhecimento, de sabedoria. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Irmão, se você não tiver habilidade com a palavra de Deus, é muito difícil você ser um missionário. É impossível, na verdade, né? Você tem que ter habilidade com a palavra de Deus. Você precisa entender a palavra de Deus. Por isso que o conhecimento ele é fundamental para discipular crentes. Você vai discipular crentes, né? Um missionário ele faz isso. Você vai tornar aquela pessoa do zero, né? É como aquelas promessas de internet, do zero ao sucesso, né? Do zero à conquista. Você vai transformar aquela pessoa do zero, de nunca ter ouvido falar de Jesus, para um discípulo verdadeiro, multiplicador de mais discípulos. Se você não tiver conhecimento bíblico, isso não vai acontecer. Olha só o que a lição coloca aqui. Não há atalhos para ensinar e estudar a Bíblia. O discípulo de Jesus que deseja fazer discípulos para Jesus precisa conhecer bem a Bíblia, tanto em seu quadro geral, quanto em suas partes individuais. É difícil obedecer e querer ensinar algo que não se conhece. Meu irmão, ninguém dá o que não tem. Você não pode dar aquilo que você não tem. Você não pode abrir a boca para ensinar se você não se senta para aprender. Isso é uma verdade no mundo secular. Você imagina no meio da obra do reino, do plano divino. Se você não tem humildade de sentar para aprender, se você bate no peito e fala, já sei tudo, já sou pós-graduado. Se você acha que já sabe tudo, não se senta para ensinar, não se senta para aprender, você não tem direito de se levantar para ensinar. Você não pode fazer isso, né? O discipulador deve apontar sempre para Cristo e para a palavra de Deus e nunca para ele próprio. Isso é mais comum do que se pode imaginar, né? A pessoa apontar para ela ao invés de apontar para Cristo, apontar para a palavra de Deus. Todas as respostas para qualquer tipo de pergunta estão na palavra de Deus. Qualquer tipo de pergunta que possa aparecer no dia a dia de um missionário, estão na palavra de Deus a resposta. A resposta está na palavra de Deus. Então, o obreiro tem que manusear bem a palavra da verdade. Tem que conhecer bem a Bíblia. Como diria aquele corinho antigo, né? Infantil, inclusive. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Quem não ora e a Bíblia não lê, não irá crescer. É um corinho antigo que eu cantava para meus aluninhos quando eu era menino, né? Quando eu lecionava para crianças. Mas isso vem no meu coração porque eu aprendi isso na escola bíblica. Eu sou um aluno de escola bíblica desde sempre, né? Desde os meus 8 anos de idade, quando eu vim para a igreja, quando nossa família retornou para a casa de Deus, em 1994, 95, quando nós viemos para cá, eu nunca deixei de ser aluno de escola bíblica. Até hoje, como evangelista, lá em Itatiba, nós temos escola bíblica, eu procuro estar assiduamente sentando para ouvir. Isso, espero que seja a tua realidade também. E aí ele continua dizendo aqui ainda sobre o conhecimento, remodelando a cosmovisão. Anota isso aí, meu irmão, minha irmã, meu amigo, anota, acorda e joga água no rosto, porque remodelar a cosmovisão é fundamental. Por isso que eu disse que a lição número 3 ela é impactante, é uma das principais aqui. Ela exige um pouco da sua atenção, exige um pouco de você. A visão de mundo de uma pessoa é a lente pela qual ela entende tudo e molda o comportamento e também o pensamento. A visão de mundo de uma pessoa, ela diz, né, a respeito de quem ela é, de como ela pensa, do que ela vai fazer, daquilo que ela imagina fazer. Se nós não remodelarmos a cosmovisão, ou a visão de mundo da pessoa, nós vamos estar fadados, né? Vamos deixar essa pessoa fadada ao sincretismo, ao paralelismo, ao dualismo. E isso é o fim, é a derrota
da vida cristã, quando a pessoa vive no sincretismo, né? Quando ela vive de maneira paralela com Deus, com o mundo, com Deus, com a religião, com Deus e com o diabo. Ela não consegue discernir, ela não consegue separar, porque ela não tem a cosmovisão correta, ela não tem a visão de mundo correta do que é realmente que tem que ser feito. Meu irmão, o evangelho de Cristo, ele é o mesmo. Pode ser em qualquer lugar do mundo. Ele é o mesmo, ele é a verdade em qualquer lugar do mundo. E aqui diz, o sincretismo ocorre por uma simples questão cultural, inclusive. É muito perigoso. Pela simples questão cultural de misturar, né, da mistura de povos e crenças, principalmente em países colonizados por muitos povos, como é o caso, inclusive, do Brasil, né? Você vê pessoas que frequentam uma religião e, de vez em quando, ela vai na outra também. Ela frequenta o candomblé, mas ela é católica. Ela é maçom, mas ela é espírita, né? Maçom dizem que não é uma religião, mas enfim. Né? Sincretismo, paralelismo. Eu estou bem aqui, mas eu me interesso também por isso aqui. Por isso que você vê, né, em alguns... Eu já tive muitos conhecidos que se converteram, graças a Deus, mas eles falavam muito isso, que no candomblé, por exemplo, você encontra lá imagens, né, que são usadas no catolicismo, as mesmas imagens do catolicismo, inclusive aquela imagem clássica, né, de Jesus pendurado na cruz, aquilo é um demônio do candomblé. Isso que me contou foi uma pessoa que frequentava o candomblé. Né? Então, esse sincretismo ele é presente, inclusive, no Brasil. Né? Então, você encontra esse paralelismo e, às vezes, a pessoa ela acha que ela pode circular, né, caminhar daqui para lá. Não, o Evangelho é um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não existe um segundo, um terceiro, não existe paralelismo, não existe sincretismo. Discipular alguém é desafiar as estruturas profundas da cosmovisão da pessoa. Olha isso. Colocando diante da única e exclusiva verdade bíblica, sem paralelismos ou paradoxos. Então não tem negócio, não tem conversa. A pessoa se converteu, ela é de Jesus. Não tem como ela ser de Jesus e continuar com o hinduísmo. Não tem como ela ser de Jesus e continuar no budismo. Não tem como ela ser de Jesus e continuar no espiritismo. Por mais boas ações, por mais boas obras, por mais que seja bonito, por mais que seja milionário, não interessa. Quando a palavra de Deus é pregada, ela é transformada. Inclusive, se toda aquela riqueza, se todo aquele conhecimento que a pessoa tinha foi o diabo que deu, ele perde tudo, mas ele começa uma nova vida, e essa vida ela é abundante, não só na terra, mas na eternidade no céu. Isso é uma verdade. E o segundo ponto aqui, então, o segundo caminho que a gente encontra para discipular crentes é a obediência, que é fundamental. O conhecimento sozinho, ele não é eficaz, né? O conhecimento ele precisa. Você pode conhecer a Bíblia, você pode dominar a Bíblia, você pode dominar, né, a soteriologia, a pneumatologia, você pode dominar a teologia sistemática. O conhecimento é importante. E você não consegue caminhar sem o conhecimento. São duas asas, como o pastor Jorge gosta de exemplificar. A asa do conhecimento é a asa da unção. Uma asa quebrada, o pássaro não voa. Uma asa quebrada, o cristão também não voa. Então, o conhecimento não é suficiente. Jesus nos disse para ensinar a obedecer aquilo que ele ensinou. Olha isso. Não é só você ensinar o evangelho, ensinar a pessoa, você tem que fazer isso, ou você tem que amar o seu pai e a sua mãe. Não, não é ensinar. Né? Como diz aquele texto de Provérbios, né? Ensina a criança no caminho em que se deve andar. Ou seja, é junto, é na obediência, é caminhando junto. Então não existe só você apontar o caminho. Jesus disse para nós ensinarmos, mas também ensinarmos a obedecer, ensinar a praticar. Pois todo aquele que ouve as minhas palavras e não pratica é como uma casa construída sobre a areia. Vindo a tempestade, vindo as chuvas,
grande foi a sua ruína. Mas aquele que ouve as minhas palavras e pratica é como casa construída sobre a rocha. Mateus capítulo 7. Né? Que vindo as chuvas, vindo as tempestades, ela não cai, permanece de pé, firme, sólida. E esse texto é maravilhoso porque ele fala que a tempestade, a chuva, o terremoto vem até para quem é crente. Né? A chuva não vem só para quem está com a casa sobre a areia, para quem está em desunião com Deus. A tempestade vem para crente também. Né? Então, quando você ensina a pessoa a obedecer a palavra de Deus, ela aprende a caminhar com Deus. Todo cristão deve ser um bom teólogo. Mas é possível ser o teólogo mais experiente do mundo e não ser um discípulo de Jesus. Sabia? É possível ser o teólogo mais experiente do mundo e não ser um discípulo de Jesus. Nós vemos hoje, no mundo secular, tem pessoas que conhecem a Bíblia de capa a capa, conhecem tudo, detalhes, mas por conhecer, como se fosse um mero livro, como se fosse uma enciclopédia que contém muitos livros interessantes, arqueológicos, históricos, porém, não é a verdade de sua vida. Então, ser teólogo não adianta nada, ser teólogo não resolve. Você precisa ser discípulo de Jesus. Isso significa que o discipulado cristão é muito mais do que somente compartilhar conhecimento, mas conduzir para uma mudança de vida na prática. Então, o trabalho do discípulo, do missionário, é discipular crentes, é colocá-lo no caminho para que ele possa frutificar. Para isso, né, olhando para essa obediência, a gente olha com um olhar importante aqui, fazendo um exame pessoal. Ele coloca aqui como um dos pontos importantes na questão da obediência. Exame pessoal. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Né? Já diria Paulo aos 1 Coríntios, ali no texto clássico da Santa Ceia. Examinai-vos. Nós temos que nos examinar. Quando você discipula alguém, você tem que ganhar sua confiança, entrar em sua vida e, às vezes, falar verdades desafiadoras. Falar aquilo que tem que ser dito. Tem que ganhar a confiança da pessoa. Isso é discipulado. A ponto da pessoa falar, ela examinar a própria vida e falar. Né? Esse exame pessoal tem que ser feito. A pessoa tem que fazer esse exame pessoal e saber o que ela precisa mudar, o que ela precisa manter e o que ela não pode mais fazer a partir daquele momento. Exame pessoal. O segundo ponto, transformação. O discipulado envolve questões de caráter. Em Gálatas, capítulo 5, a gente encontra o fruto do Espírito. Paz, alegria, amor, benignidade, longanimidade, domínio próprio, mansidão, enfim. O fruto do Espírito ali é esmiuçado como as características do caráter de Cristo. É assim que nós diagnosticamos, essa pessoa é um discípulo de Jesus, porque ele tem o fruto do Espírito. Ele tem as características do fruto do Espírito, que estão em Gálatas 5, 22. Ele tem as características de Cristo na vida dele, é uma evidência. O discipulado transcultural tem esse desafio de entender o que uma cultura pode considerar como tolerável, mas que a Bíblia condena. Olha só, você está entrando numa outra cultura, você pode olhar o que aquela cultura considera como tolerável. Mas se a Bíblia condena, está condenado. Se a Bíblia condena o homossexualismo, né, o casamentos ilícitos, união, enfim, das mais terríveis possíveis, está condenado na palavra de Deus, não faz parte do plano divino. Está condenado a atitude, não a pessoa, a atitude, está condenado. Não tem conversa. O missionário tem que ter esse tom de voz. Ele tem que ter essa convicção. Ele tem que saber o que ele está falando. E aqui ele fala também sobre prestação de contas. O discípulo, né, o discipulado, na verdade, sem a igreja, ele é incompleto. Não há como fazer um discipulado sem o apoio da igreja local, sem a validação da igreja local, prestando contas para a igreja local. Você precisa estar alinhado com a igreja local. Cristão carreira solo não existe. Não existe cristão carreira solo. Vai dar em nada, vai dar errado, meu irmão. Tudo que você fizer unido à igreja de Cristo vai dar fruto.
tudo que você fizer, seja uma ação social linda, maravilhosa, se você fizer sozinho, vai dar um resultado. Aquela pessoa vai ser abençoada. Mas se você fizer unido à igreja local, você, os membros da igreja, o líder da igreja, o prédio da igreja, todo mundo vai ser abençoado e mais pessoas vão ser impactadas. Porque tudo que vem das mãos de Deus é poderoso. Tudo que vem e passa pelas mãos de Deus, passa pelo reino de Deus, se torna santo e poderoso, separado para aquilo. Então, meu irmão, cristão carreira solo, descarta. Não queira viver essa loucura, essa insanidade de querer ser um cristão que caminha sozinho e que vai por aí. Eu não preciso de igreja, eu não preciso... Que isso? Se você pensa assim, missionário você não é. Isso eu tenho convicção e certeza plena. Amém? Não há como discipular alguém sem estar conectado à igreja local. Não há, é impossível. Por esta razão, não podemos falar sobre discipular crentes sem nos voltarmos imediatamente para a importância de plantar igrejas, que é, na verdade, o tema da quarta lição. Já estamos caminhando para o final. Quarta lição aqui desse estudo poderoso, lição de número 4, plantando e multiplicando igrejas. Pega papel e caneta aí, meu irmão. Você precisa anotar isso. Olha lá, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 e 13, vai aparecer para você, que diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também, com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Olha que importante isso, vou ler novamente. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nos foi dado beber de um só Espírito. O discipulado bíblico só acontece no contexto da igreja local. Isso é uma definição desse estudo e me deixou muito feliz saber isso, que o discipulado, né, o trabalho missionário com esse foco de fazer discípulos, ele tem que estar ligado com a igreja local. Ele não existe sem a igreja local. Não é verdade? Está escrito aqui. O objetivo da tarefa missionária bíblica. A obra missionária bíblica envolve plantação de igreja. O texto que nós lemos fala que nós somos um só corpo, né? Então, a plantação de igrejas, ela já é o resultado. O discípulo foi formado, agora é hora de plantar a igreja, de construir a igreja. Como Paulo fazia, construindo igreja aqui, construindo igreja ali, Corinto, Éfeso, enfim. Ele foi construindo igrejas em Filipos, ele foi construindo igreja e plantando igreja, colocando ali pessoas para conduzir aquela igreja, né? O objetivo da tarefa missionária bíblica é esse. Novos discípulos precisarão de novas igrejas. Conforme lemos o livro de Atos, né, nós encontramos aqui que parece automático. Novos crentes em um novo local significa novas igrejas. É uma parte inegociável da estratégia missionária. O missionário transcultural, principalmente, ele tem que plantar uma igreja. A igreja tem que nascer, a igreja tem que existir. Ela tem que nascer naquele local. Mas calma, relaxa, meu irmão. Porque eu sei que está passando na sua cabeça construir um megatemplo na Tunísia, construir um megatemplo na Índia. Não pense assim. Nós vamos falar aqui sobre o que é a igreja, né? Tira esse pensamento da igreja americana, da igreja brasileira, com templos, com toda essa estrutura que nós temos aqui. Não é bem assim, né? Logicamente que isso faz parte também da nossa cultura, a estrutura que nós temos com a igreja, mas o trabalho missionário tem outra entonação. A igreja, na verdade, aqui, e nós vamos entender o que é de fato uma igreja, ele diz: não podemos nos esquecer que estamos falando aqui num contexto de povos e nações não alcançados. Eles não conhecem, eles não sabem qual é a estrutura de uma igreja. Então, nós precisamos lembrar
o que é uma igreja, né? Então vamos lá. A igreja começa nas casas, e assim começou também aqui na igreja primitiva. Ela começou nas casas, na casa de um, na casa de outro, né? Haviam cultos domésticos. A igreja, ela não é um edifício. Então, nós sabemos o que a igreja é e também sabemos o que ela não é. A igreja não é o prédio, a igreja não é um edifício. Na verdade, em áreas onde cristãos são perseguidos, muitas vezes a única opção que eles têm são os cultos dentro das casas, porque eles ficam ali de forma mais tranquila, né? Não fica chamando a atenção de ninguém. Porque onde o evangelho é proibido, se você abrir uma igreja, logicamente que essa igreja vai ser apedrejada, bombardeada, não é verdade? Como a gente vê, infelizmente, nos noticiários por aí. Mas a única opção que esses missionários têm, então, é essa opção de fazer as igrejas dentro das casas. E aqui, uma das definições que o conteúdo nos traz sobre o que é a igreja, né, definições sobre a igreja, é o seguinte: uma igreja é um conjunto de crentes batizados em Jesus Cristo, que estão comprometidos uns com os outros para ser corpo de Cristo, uns para com os outros, e que se reúnem regularmente para cumprir as funções de uma igreja bíblica. A igreja está associada à comunhão, à unidade das pessoas em um prédio, né? Ou em um local, enfim, que seja. Então a igreja é isso, essa unidade, né? Crentes batizados, crentes ali que estão ali para cultuar a Deus e entender que a partir daquele momento eles também são portadores de sementes, para semear, para plantar, para divulgar o evangelho. Qual é a aparência da igreja? Uma vez entendido que a igreja não é o prédio, ela não tem aparência nenhuma. Concorda comigo? Então, a igreja não é o prédio, a igreja é a união dos santos, né? A palavra de Deus diz, se eu não me engano é Romanos, que diz que nós somos santuário do Espírito Santo. Quando nós estamos juntos, nós formamos a igreja, não é verdade? Então, quando você está junto com o seu irmão, junto na tarefa missionária, ganhou uma alma, ganhou duas, três, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Não é verdade? Então, a igreja não é o prédio, ela não precisa ter aparência de nada. Se a igreja decidir adquirir um prédio, é importante que ela faça isso com recursos próprios. Eu disse isso lá no começo, quando a gente estava introduzindo o assunto, que ia chegar nesse momento aqui, que é um momento também muito importante. Porque é uma descoberta, inclusive estudando esse assunto, de que o dinheiro estrangeiro ele tem provado ser consistentemente um veneno na vida das igrejas missionárias. Você sabia disso? O dinheiro estrangeiro tem sido um veneno na vida das igrejas missionárias. Por quê? Porque o real não vale lá na Tunísia, não vale na China, porque o dólar está caro? Não, não tem nada a ver com isso. Na verdade, o dinheiro estrangeiro, quando ele é enviado para a construção de igreja, para esse investimento, ele se torna um veneno, porque tira das pessoas ali da igreja local que está nascendo a oportunidade de ser recurso de Deus para a obra de Deus. Quem tem que ser recurso de Deus para aquela igreja é aquele povo. Não importa o quão miserável ele seja. Deus é o Deus de fartura e de abundância. Então, quem constrói a igreja é o povo. Não é uma entidade, não é uma instituição, não são empresas, não é o governo. Quem constrói a igreja, quem é recurso de Deus para construir a igreja, é o povo de Deus. Então, quando esse recurso vem de fora, vem fácil, ele atrapalha, ele limita, ele é um veneno para o crescimento da igreja. A igreja não pode depender de ninguém. A igreja não pode dever nada para ninguém, não pode dever favor para ninguém. A igreja tem que se manter. Então, esse é um aprendizado. Então, você também precisa aprender a falar sobre contribuição, falar sobre dízimo, oferta, primícia, enfim, desafios, votos. Você precisa aprender a falar sobre isso aí. Existem 2 objetivos no planejamento e organização da vida na igreja. O primeiro, a igreja deve ser obediente às Escrituras. Isso é inegociável. A igreja também, em segundo lugar, deve estar tão à vontade na cultura local quanto possível, mas sem violar a meta número 1, que eu acabei de falar, que a igreja deve ser obediente às Escrituras. Então, ela tem que estar à vontade na cultura, porém sem violar as Escrituras, sem se infiltrar nos costumes, na cultura, na religião daquele lugar. As igrejas em outras partes do mundo não precisam ser parecidas conosco. Eles simplesmente precisam ser fiéis
a Bíblia. Isso é maravilhoso, não é verdade? Você não precisa levar o modelo daqui para lá, mas eles precisam ser fiéis à Bíblia. A missão da igreja, finalizando a lição número 4 aqui. Essas igrejas também precisam se multiplicar. As igrejas devem crescer a partir do evangelismo natural, feito pelos discípulos comuns da congregação. É o que eu disse. As pessoas têm sementes agora para semear, falar de Jesus, pregar a palavra de Deus, né, na mesma cultura, no mesmo povo, já com o idioma ali traduzido. Uma visão geral. Numa visão geral, todos na igreja devem participar da pregação do evangelho. Olha que importante isso, né? Não é missão só do missionário, não vai criar ouvintes, como a gente disse. Ele não vai encher a igreja, né, de ouvintes, ele vai construir discípulos. A plantação de igrejas é uma parte essencial do trabalho missionário bíblico. Então, o trabalho está indo bem? Vamos ver como está a construção da igreja, vamos ver como está a plantação da igreja naquele local. É a única forma de se medir, é a métrica que se usa para ver se o trabalho missionário está dando fruto, né? Se está dando os devidos resultados. Estamos chegando aqui na parte final, na última lição desse ensinamento sobre o que os missionários fazem. Eu espero que você esteja gostando, espero que você esteja aproveitando aí e ligado, né? Porque realmente é um tema impressionante. Vamos lá? Lição de número 5, então, para concluir. Treinamento de líderes. Treinamento de líderes. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2, vai aparecer para você aí, diz o seguinte: o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis, e também idôneos, para instruir a outros. Líderes treinados. Treinamento em liderança, treinamento em teologia. O estudo encerra falando de treinamento de líderes. Uma vez que os discípulos se formaram, a igreja foi estabelecida, é hora então de preparar alguém para assumir essa igreja. Preparar a liderança eclesiástica, né? O corpo de diáconos, preparar a igreja, né? O pastor, o presbítero, o evangelista, quem vai ficar à frente daquela igreja. As igrejas precisam de líderes. Para isso, o trabalho missionário bíblico deve incluir treinamento de liderança e de educação teológica. Isso é muito importante. Então, quem vai preparar esse treinamento de liderança e de teologia? O missionário. Você, meu irmão, vai preparar um treinamento de liderança e teologia. Para isso, você precisa saber do assunto, não é verdade? Existem muitos autores seculares que você pode consultar, não é verdade? Você pode ir lá, você tem Stephen Covey, você tem muitos líderes aí que você pode se espelhar, né? Peter Drucker, homens que conhecem muito sobre liderança no mundo secular, mas também tem John Maxwell, enfim, você pode procurar e se inteirar, você precisa saber de liderança, né? E digo mais, liderança no contexto atual. Eu não sei quando você vai assistir este vídeo, mas nós estamos em pandemia, né? O mundo passou por uma pandemia. Hoje, liderar é diferente de liderar há 3 anos atrás, 2 anos atrás. Hoje, a liderança, inclusive, ela propõe que nós façamos isso de forma online, à distância. Como fazer isso se não houver uma instrução, um treinamento, né? A base da liderança você pode adquirir, mas a contextualização, a atualização disso no mundo, né, e com o caminhar do mundo, é fundamental. Você entender, você se aplicar e você conhecer isso. Então, liderança é fundamental. Teologia também. Falando aqui, né, do treinamento de liderança, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 7, vai aparecer aí na sua tela. E diz assim: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa,
como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se aborreça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e não faça, ou melhor, e no laço do diabo, a fim que ele não caia no opróbrio e no laço do diabo. Olha que texto impressionante, ele está falando aqui sobre um modelo, né? O apóstolo Paulo está falando para Timóteo sobre um modelo do líder, o modelo do pastor, o modelo do evangelista, do missionário, do líder que a igreja vai, a partir daquele momento, assumir, né? Do líder que vai tomar conta daquela igreja. E aqui fala, um dos temas que eu falei no começo, né? Talvez você tenha se escandalizado, espero que você não tenha desistido por causa daquilo que eu falei, mas eu falei por causa disso aqui. Um dos termos que ele usa, que o apóstolo Paulo usa, é neófito. Neófito, sabe o que é? Crente recém-convertido, crente novo. O líder de uma igreja, um líder, não pode ser um crente novo. Não porque não tem habilidade, não porque não tem vontade, porque não é tempo. Ninguém dá o que não tem, volto a dizer. Então, o líder, o treinamento da liderança tem que ter esse filtro, esse pensamento, de não colocar um crente novo lá para ele se frustrar, para ele se arrepender. O crente novo tem que sentar e aprender, até que ele comece a frutificar normalmente. Eu gosto de usar essa ilustração quando eu lecionava para recém-convertidos, né? De que quando você vem para a igreja, a sementinha caiu no seu coração. Agora, ela começa a criar raízes. Então, o crente novo não tem que se preocupar em dar fruto, porque a árvore ela dá fruto depois. Primeiro as raízes se firmam, cresce o caule, as folhas, as flores, depois os frutos vêm, porque a raiz tem que sustentar o peso dos frutos, das folhas, dos galhos, enfim. Então, tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu preparo. Cuidado com isso. Isso é um erro muito comum, é um erro muito sério. Cristão novo, recém-convertido, ou até mesmo aquele cristão que não é um cristão novo, já é um cristão velho, né? Um cristão experiente, melhor dizendo, mas que tem comportamento imaturo. Esse também é um perigo muito grande. É um perigo muito grande porque ele pode realmente ofender ali a obra, ele pode cometer algum equívoco teológico, algum equívoco comportamental que pode comprometer todo um trabalho que vem sendo feito de discipulado, de plantação de igreja. Então, é muito importante que se observe isso. Tito, capítulo 1, versículos 5 e 9. Tito 1, 5 e 9 vai aparecer para você aí, diz assim, um texto semelhante ao que nós lemos aqui, ó. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade. Constituísse presbíteros, conforme te prescrevi, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, não são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo ensino, como para convencer os que o contradizem. Olha isso, irmãos. De modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. É até difícil de falar, né? Mas essa é uma exigência, uma prerrogativa de um missionário. Dominar a palavra de forma sucinta, de forma verdadeira, para convencer até quem contradiz a palavra, quem vai te colocar na parede. É importante esse conhecimento, né? O que há em comum nesses dois textos que nós lemos aqui, de Tito e de 1 Timóteo? Você percebe imediatamente que eles têm a ver com o caráter
e com a vida familiar. A escolha de um líder passa por isso. Caráter e vida familiar. Como é o caráter? Você já avaliou? Olhe bem. Por isso é importante você ter a amizade, você conseguir entrar na vida do liderado, para que você possa entender que a partir daquele momento ele pode ser um líder. Né? O discipulado vai te dar esse caminho. Ele pode ser um líder, você conhece o caráter, você conhece o casamento dele, você conhece os filhos dele, você sabe que eles estão engajados, que eles estão firmes, que não vai ter problema conjugal, que não vai ter outro tipo de questão, né? Que os próprios filhos do líder não vão causar problemas a envergonhar ali a liderança, a envergonhar a igreja e destruir um trabalho que já foi feito com tanta dificuldade, com tanto tempo. Isso é o que é esperado para qualquer crente maduro. Mas, no que diz respeito à condução de uma liderança na igreja, é indispensável. Tá? Então, isso é indispensável. Realmente é uma análise que precisa ser feita de forma madura, de forma correta, para que vá bem. Né? E 1 Timóteo 4, versículo 12 diz: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Padrão para os fiéis. Então, o líder, né, quando a gente fala aqui em treinar líderes para assumir uma igreja, nós estamos falando que ele tem que ser padrão para os fiéis. Longe de ser perfeito, mas padrão. Né? Que seja uma pessoa, como Paulo dizia, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo podia ter dito, sede imitadores de Cristo direto. Imitem a Cristo. Mas não, ele falou, sede meus imitadores. Você teria coragem de falar isso para alguém? Siga os meus passos. Que o teu casamento seja como o meu casamento. Que os seus filhos sejam como meus filhos. Você teria coragem de perguntar isso para alguém ou de falar, de afirmar isso para alguém? A tarefa de um missionário, ser padrão, ser exemplo. Assim concluímos que as qualificações do líder eclesiástico, seja ele um pastor, presbítero, evangelista, são caráter e vida familiar, conhecimento bíblico. Isso é importantíssimo. Caráter, conhecimento bíblico e a vida familiar, esse tripé é infalível. É o que sustenta a vida de um missionário. O terceiro ponto aqui, partindo já para o final, educação teológica, logicamente, que ele precisa conhecer essa doutrina, ser capaz de explicá-la e aplicá-la a outras pessoas. Ele também precisa ser capaz de refutar o ensino falso, combater aquilo que pode penetrar na vida dos discípulos, na vida da igreja. Ele tem que ser capaz de refutar o ensino falso. Ele não deve ser uma pessoa com convicções duvidosas, né? Aquelas pessoas, eu acredito aqui, mas não, o Velho Testamento, eu gosto do Novo Testamento. Eu não acredito no dízimo. Eu não acredito nas ofertas. Eu acho que não foi assim. Pessoas com caráter duvidoso no que diz respeito à teologia, à convicção bíblica. Né? Isso tem que estar alinhado com a igreja, tem que estar alinhado com aquela pessoa que o enviou. Né? Tem que estar alinhado com o missionário. Então, o líder tem que estar alinhado na convicção bíblica, na palavra de Deus, tem que ter uma vida correta, né? E tem que ter essa convicção. A sua habilidade e convicção devem ser firmadas na palavra de Deus. Né? Está na Bíblia, é inegociável. Não acredito no dízimo. Está na Bíblia, irmão. Está na Bíblia. É promessa de Deus. Jesus falou do dízimo. O dízimo começou antes de Moisés. Tem tanta coisa falando sobre dízimo. Isso aí é inegociável. Um exemplo, né? Falando aqui do dízimo, porque existem alguns questionamentos aí. O último ponto aqui, modelos de treinamento. Na verdade, é uma sugestão, né, que o IMB coloca como modelos de treinamento. Lembrando que nós estamos aqui no contexto do IMB, que é um Instituto Batista do Sul dos Estados Unidos. Então, ele coloca aqui algumas coisas que funcionaram, né, na prática com eles lá. Eu achei interessante também. Né, e aí ele coloca aqui, por exemplo, é altamente visível em uma área onde os cristãos são perseguidos, isso pode ser um grande problema. Né? Por exemplo, ele está falando aqui sobre uma forma de ensinar, né, modelos de treinamento para os discípulos, ou para os líderes, no caso, o seminário residencial, ou a escola de teologia, por exemplo. Né? Como eu fiz um seminário em São Paulo. Lá você tem a unidade do Seminário Teológico Batista Nacional. Né? Não. Ele está falando aqui que esse seminário residencial, esse seminário como uma escola, ele é uma opção. Né?
Mas ele tem os seus revés, ele tem os seus contras, né? Por quê? Nós estamos falando aqui, lembrando que nós estamos falando aqui numa realidade de discípulos, né, de missionários transculturais. Então, é uma realidade diferente da nossa aqui ocidental, diferente aqui do Brasil. Por exemplo, um seminário como esse, ele é altamente visível, é isso que está dizendo aqui. Onde o evangelho é proibido, você montar uma escola de teologia, meu irmão, se prepare, né, porque alguma coisa pode acontecer, você pode ser surpreendido. Então, dificilmente acontece. Ele é muito visível, fica muito aparente, chama atenção. E é muito caro. Fora que exige um nível de educação, né, exige um nível ali curricular muito extenso. Então, as pessoas de povos não alcançados, dificilmente, né, eles vão conseguir atingir as prerrogativas para se entrar num seminário como esse. Na verdade, além de que, irmãos, se você tira a pessoa do contexto que ela está, para fazer, por exemplo, tirar a pessoa lá da Índia, para vir estudar no Brasil, para vir estudar nos Estados Unidos, cursar um seminário, para que ele possa se tornar um missionário. Você vai tirar a pessoa de um contexto de perseguição, de dificuldade, de escassez, né? Para colocar num contexto totalmente diferente, numa realidade totalmente diferente. Aqui, o próprio autor do estudo fala que isso pode ser perigoso, porque a pessoa vai ver, né, que ele está num outro lugar, num lugar muito mais, muito melhor, mais próspero, vamos chamar assim, né? Ele não vai querer voltar para a realidade que ele estava, ele não vai querer voltar para a luta, para a fome, para a miséria, né? Então, você tirar a pessoa do contexto é um risco, mas existe essa opção do seminário residencial ou da escola de teologia. Mas ele tem um último exemplo aqui, como um seminário na igreja local, em que a própria igreja pode se incumbir de transferir, né, de transferir esse aprendizado, de treinar a pessoa, de passar para a pessoa, porque não vai precisar de currículo, não vai precisar de nada, a pessoa pode entrar, aprender, né, como uma escola, né, bíblica, ela pode aprender, logicamente, que com base mais pesada na teologia, mais focada no ensino mesmo, né? E ela não vai ter essa questão também de ser tirada do contexto. Mas, na verdade, a instrução bíblica vai até ela não vai sair do contexto que ela está para adquirir conhecimento. Ela vai continuar lá e, com certeza, ela não vai ter essa dificuldade, essa dúvida na cabeça, né? Então, ele fala aqui, o credenciamento acadêmico não é necessário, os edifícios não são necessários, o treinamento pode acontecer em qualquer lugar, portanto, não precisa, né, atrair atenção hostil. Aqueles que recebem o treinamento podem permanecer nas suas próprias comunidades, com sua família, né, continuar com seus empregos, o que alivia, inclusive, o fardo financeiro, né, do tratamento residencial. Então, é a melhor opção mesmo que a própria igreja local ela comece também a preparar teologicamente os seus discípulos, as suas pessoas. A educação teológica ela acontece no contexto da vida da igreja e do ministério da igreja. As pessoas são treinadas no ministério, não simplesmente para o ministério, é treinada durante o ministério. Amém? Esse aqui é o último tema, é a última lição número 5, treinamento de líderes. Você viu aqui, nesse decorrer, que deixar discípulos saudáveis, e essa é a conclusão, né, da lição, que deixar discípulos saudáveis e igrejas saudáveis com líderes bem treinados são os frutos do trabalho de um missionário. O que fazem os missionários, então? Forma a igreja, forma discípulos saudáveis e forma líderes capazes de conduzir o povo, de refutar verdades paralelas, mentiras do diabo, para que a igreja possa avançar e crescer. Discipulado sem igreja não existe. O discípulo precisa do apoio da igreja para continuar, para avançar, para progredir. Eu espero que você tenha aproveitado esse ensinamento, espero que você tenha captado o máximo de informações. Creio que você vai crescer muito com esse aprendizado e ainda mais nesse bate-papo que vai ter agora, na sequência desse estudo. Você fique conectado, você tem o link, você vai participar conosco desse bate-papo, tirar suas dúvidas, colocar ali também as suas opiniões. E é muito importante que as suas anotações também estejam aí, para que você possa compartilhar conosco também a experiência. Eu agradeço mais uma vez a sua presença, agradeço a sua atenção, que Deus te abençoe e que você prossiga neste chamado, que você prossiga nesta missão, porque ela é poderosa, ela é eterna. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.